Agora, todos de pé para receber com uma salva de palmas o Ministério Paz Music Monte Alegre. Glória a Deus, porque nós não nos envergonharemos do Teu Evangelho.
Louve ao Senhor. Não me envergonharei do teu amor. Pagastes um alto preço pra eu viver, Senhor. Vive pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Oh, não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu amor. Pagastes um alto preço pra eu viver, Senhor. Vive pra te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. De tal maneira para que todo Tenha vida eterna e nada irá nos separar desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, se entregou para que todo o que nele crê tenha vida eterna e nada irá nos separar desse amor. Não me envergonharei desse amor. Não me envergonharei. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Grandioso és tu, digno de honra e glória. Nesse momento nós adoramos ao Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Santo, 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 merecedor. Quem sou eu para que o grande Ele receba? Me perdi, Ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre
dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um culto online e daqui a pouquinho nós teremos uma palavra poderosa da parte de Deus para edificar as nossas vidas e eu quero dar alguns avisos para você nesse dia. Queridos, nós estamos com a nossa secretaria da nossa igreja aberta de segunda a sexta-feira, com os horários de 8 até o meio-dia e à tarde de 3 até 6 da tarde. Esse horário é de segunda a sexta, na sede e no núcleo. E no sábado nós estamos atendendo até ao meio-dia, de 8 até o meio-dia. Tá bom? Então, se você quiser uma oração, um aconselhamento, nós estamos lá para atender você, vai ter alguém para te aconselhar, para abençoar a sua vida. Lembrando que na terça-feira, queridos, toda terça-feira nós temos o nosso Tadel online no horário de 8 horas também, para nós sermos edificados, nós temos esse momento do nosso Tadel, amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e nesse momento eu quero orar junto com você, quero te convidar a você ficar de pé na sua casa e nós queremos agradecer a Deus e nós vamos orar hoje pelas nossas autoridades, amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, nesse dia nós queremos louvar, Pai, ao Senhor, te agradecer, Pai, por todos os teus feitos, Pai, pelo aquilo que o Senhor é, Deus, porque nós temos o Senhor, Deus amado, em nossas vidas, isso é motivo, Pai amado, de alegria.
nesse dia eu quero orar, Senhor Jesus, pelas nossas autoridades. Deus amado, começando, Pai amado, pelo nosso presidente, meu Pai, os governadores, Pai, prefeito, Senhor Jesus, vereadores, todos aqueles, meu Pai, que estão, Senhor Jesus, revestidos, Pai amado, de autoridade. Deus, que o Senhor possa, Deus amado, estar abençoando, meu Pai, eles, Senhor Jesus, em todas as áreas, meu Pai, abençoando a sua casa, a sua família. Deus amado, a posição na qual o Senhor os colocou, que o Senhor venha estar, Pai amado, dando sabedoria, Deus amado, para cada um, Senhor Jesus, para conduzir, Deus amado, para tomar as decisões naquilo, meu Pai, que cada um, Deus amado, foi delegado, foi colocado, que tudo, Senhor Jesus, venha a ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós queremos abençoar, Deus amado, o trabalho de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, e nesse momento, eu também tenho uma palavra aqui para compartilhar com você. Esse é o momento de nós ofertarmos ao Senhor. Eu sei que você está na sua casa, mas eu sei que você tem esse coração, né, em abençoar, em ser um abençoador da obra do Senhor. Eu quero ler um versículo aqui da palavra do Senhor, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, que ele fala assim: mas lembrem-se do Senhor, do seu Deus, pois Ele é o que lhe dá a capacidade de reproduzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. E essa pequena palavra, ela tem como tema: ofertar e dizimar é ser grato a Deus. Queridos, que honra e que privilégio que o Senhor nos dá nesse dia, né, de nós podermos louvar a Ele com os dízimos que é dele, a oferta que você tem. E eu acho interessante esse texto que ele diz assim: mas lembrem-se do Senhor. Queridos, é o Senhor quem tem nos dado, né? Tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, é Ele quem tem nos dado. Tudo que temos vem do Senhor, pois é Ele quem nos dá força para adquirir. Devemos entender que todos nós somos mordomos do Senhor aqui nessa terra. É Ele quem tem nos dado e estamos apenas cuidando daquilo que o Senhor nos deu. Portanto, devemos cuidar com zelo de tudo aquilo que Ele confia em nossas mãos. Lembre-se, cuidamos, não somos dono. Tudo é dele. Guardamos, mas não temos posse. A casa, o carro e até mesmo a própria família, tudo nos foi confiado pelo Senhor. Devemos cuidar com zelo, mas nunca esquecer que não temos a posse. Tudo é dele. Estejamos sempre atentos, pois chegará o dia em que prestaremos, querido, contas de tudo aquilo que Deus, Ele nos confiou. Como mordomos, precisamos ser gratos a Deus por estarmos nessa posição de cuidar daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Quando aprendemos a ser gratos em todas as coisas, inclusive no ato de ofertar e dizimar, fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e a nosso favor. A gratidão ativa a provisão natural. Amém, queridos? Então, eu sei que você está na sua casa e você tem, queridos, essa honra, né, esse privilégio de Deus ter te dado um trabalho, de Deus ter te dado saúde, para você ter e abençoar a obra, a casa do Senhor. E hoje, queridos, nós temos, né, essa opção de você fazer uma transferência, né, online, para você abençoar, para você continuar na tua fidelidade, né, na casa do Senhor. Então você pode pegar o seu celular agora aqui nesse momento, entrar no seu aplicativo para você fazer essa transferência e você assim ser muito abençoado. Amém? E eu quero que você possa fazer isso nesse momento. Nós vamos estar louvando ao Senhor com o ministério enquanto você faz isso. E nós vamos orar, abençoando a sua vida. Amém? Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou.
Eu sou quem dizes que eu sou. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus, nesse dia nós queremos, Pai, ser gratos, Pai amado, a Ti, por tudo, Pai, aquilo que o Senhor nos deu. É o Senhor quem tem cuidado e nós reconhecemos, Pai, que tudo que nós temos, tudo que nós somos, Pai amado, é do Senhor, é o Senhor quem tem nos dado, Senhor. Eu peço, Pai, para que o Senhor venha estar abençoando, Pai, cada dizimista, Pai, aqueles que têm entendido, Pai, compreendido, que o Senhor venha abençoar, abrir as janelas dos céus, Pai, derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Meu Pai, aquele ofertante, meu Pai, que está, Senhor Jesus, também te ofertando, que o Senhor venha abençoar. E nós profetizamos, nós abençoamos a sua vida, que você possa ser abençoado de uma vida próspera financeira, material e espiritual na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Vamos agora, nesse momento, ouvir a palavra de Deus e que nós possamos, assim, sermos muito edificados. Amém. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Amém. Teólogo pelo Centro de Estudos Teológicos. Ele é o pastor sênior da Paz Church Monte Alegre e o vice-diretor da Paz Church Base Regional de Monte Alegre. Dono de uma visão de crescimento e liderança forte. Seu ministério é manifesto pelos frutos permanentes em todo o Baixo Amazonas. Receba com muita alegria o pastor Danielson Lins. Olá, queridos, olá, povo abençoado, olá, povo mais que vencedor, sejam todos bem-vindos a mais um culto online da Paz Church Monte Alegre. Para você que nos assiste nesse momento, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho e a minha oração é que Deus possa continuar te abençoando, porque eu tenho certeza que você já foi muito abençoado através dos louvores, dessa adoração maravilhosa, do ato de ofertar, do ato de primiciar, o ato de dizimar o Senhor. Eu tenho certeza que você já foi muito abençoado, mas também creio que Deus reservou algo para você, para mim neste dia, para falar conosco, para ministrar o nosso coração através da sua palavra. Eu louvo e engrandeço ao nosso Deus por mais esse privilégio que Ele me concede neste dia de poder compartilhar uma palavra da parte do Senhor para abençoar a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Então, abra comigo, por favor, a sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo de número 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Acompanhe comigo, por favor, a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 31, que está escrito assim: Então Jesus lhes disse: Ainda esta noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Versículo de número 32. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca, olha a afirmação do Pedro, eu nunca te abandonarei. Versículo de número 34. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Versículo de número 35 e o último a ser lido diz: Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei.
E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Agora, leia, por favor, o versículo de número 56. Mateus, capítulo 26, versículo 56. Acompanhe comigo a leitura, que está escrito assim: mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. A última parte do versículo diz: então, todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Se você pode, coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração, e ore comigo. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado pelo privilégio que nós estamos tendo de nós cultuarmos o Senhor, ainda na nossa casa, com a nossa família, nesse culto online. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez durante esse culto, mas continua fazendo, Pai. Usa a minha vida de uma forma especial para abençoar o meu irmão, para abençoar a minha irmã, para abençoar os teus filhos que nos acompanham nesse momento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos, o tema dessa palavra que queremos compartilhar com você neste dia é diante da pressão. Diante da pressão. Meus irmãos, dentro do contexto desta palavra que vamos compartilhar para abençoar a minha e a sua vida, trazendo para os nossos dias atuais, essa pressão, conforme o título, o tema da palavra, vem nos falar de tudo aquilo que nós passamos nas nossas vidas diariamente. Essa pressão, diante da pressão, essa pressão vem nos falar de tudo aquilo que você enfrenta diariamente na sua vida, de tudo aquilo que eu enfrento, de tudo aquilo que nós enfrentamos. Podemos dizer que essa pressão são as lutas que nós enfrentamos diariamente. Essa pressão são as provações que nós enfrentamos. Essa pressão são as tribulações, são as adversidades da vida. Essa pressão é tudo aquilo que nos traz sofrimento em muitas áreas de nossas vidas, como enfermidades, doenças, problemas no casamento, problemas na família, problemas com a criação de filhos, problemas financeiros, problemas de relacionamento com pessoas, problemas materiais, problemas no trabalho, problemas na vida profissional, problemas e dificuldades no próprio ministério, as perseguição das pessoas que nós enfrentamos diariamente e a pressão do pecado que todos os dias nos persegue, que todos os dias bate na nossa porta, que todos os dias ele tenta nos atrair para nos levar a ficar mais junto do mundo e nos distanciar de Deus. Tudo isso pode simbolizar, tudo isso representa pressão nas nossas vidas. Agora, todos nós passamos por isso, ninguém está isento, Agora a grande diferença é como tem sido o seu comportamento, como tem sido o meu comportamento, como tem sido a minha reação, a sua reação diante da pressão que nós enfrentamos diariamente. Na minha interpretação é muito fácil, meus amados irmãos, nós falarmos que confiamos em Deus, nós falarmos que Deus é o Deus que supre todas as nossas necessidades, que Ele é o Jeová Rafá, aquele que cura, aquele que sara, que Ele é aquele que traz à existência aquilo que não existe. É muito fácil, na minha interpretação, falarmos que acreditamos em Deus quando tudo vai bem, quando o vento está soprando para lá. Agora, difícil é diante da pressão, quando o vento sopra contra as nossas vidas. Permita-me tecer um comentário sobre o texto em estudo de Mateus capítulo 26. Antes, no contexto, a Bíblia vem nos dizer que Jesus com seus discípulos, a partir do versículo 17, eles vivem um momento especial, um momento único. Eles participam da última ceia.
E ali, imagina só, no momento de todos reunidos, de alegria, de sorrisos, de gargalhadas, e todo mundo está ali, nesse ambiente tão favorável. Quando eles terminam de cear, eles se dirigem até ao Monte das Oliveiras, e eles estão ainda ali, eufóricos, comentando daquele momento especial, daquele momento tremendo. E Jesus, ele novamente, ele traz um assunto um pouco delicado. A partir do versículo 31, Jesus diz: ainda esta noite, todos vocês me abandonarão. Imagina só, todos foram tomados de surpresa. Mas no versículo 33, o Pedro, ele diz: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. E Jesus, no versículo 34, Jesus diz, parafraseando um pouco, ele diz: ô Pedro, meu filhão querido, Pedro, meu amado discípulo, eu te asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro, no versículo de número 35, Pedro, ele se levanta novamente, ele faz essa declaração tão forte, ele diz: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca, ele usa novamente essa palavra, nunca te negarei. E todos os outros discípulos, diz o texto, disseram o mesmo. Pedro estava ali ainda eufórico devido àquele momento especial que eles viveram. Os discípulos com Pedro estavam ali naquela alegria ainda, naquele ambiente. Mas de repente, quando Judas chega com os soldados, com os sacerdotes e com uma grande multidão, chega também a pressão, o risco de ser preso, o risco de serem mortos também com Jesus. E a Bíblia diz na altura do versículo 56, na parte B, que nesse momento de pressão, todos abandonam Jesus, inclusive Pedro, que por 2 vezes afirmou para Jesus: eu nunca te negarei, eu nunca te abandonarei. Meus amados irmãos, trazendo para a nossa realidade, Pedro representa todos aqueles, quando tudo vai bem, as coisas estão indo, usando uma força de expressão de vento em polpa, fazem juras de amor pela esposa. Quando tudo vai bem, fazem juras de amor pelo esposo. Mas diante das dificuldades que todo casal enfrenta, quer separar, dá espaço para a violência, começa a xingar, fere com palavra de baixo calão. Palavra de baixo calão, popularmente conhecido como palavrão, são palavras impróprias que são dirigidas àquelas pessoas que muitas vezes afirmamos que amamos, mas quando tudo vai bem, mas diante da pressão, a atitude, o comportamento é totalmente diferente. Pedro representa todos aqueles filhos que, quando os pais eles estão abençoando, quando os pais estão dizendo vai, quando os pais estão dando presente, quando os pais estão dando dinheiro, quando os pais estão apoiando, estão dizendo que amam os pais, mas quando recebe o não, eles começam a desobedecer, eles começam a desonrar, eles começam a criticar os seus pais. Pedro representa esses filhos que, quando tudo vai bem, afirmam que amam seus pais, mas que não honra, que não respeita, que não valoriza. Pedro representa aqueles pais que fazem juras de amor pelos seus filhos quando tudo vai bem, mas que não têm a nobreza de corrigi-los quando eles erram. Pedro representa aquelas pessoas que fazem juras de amor pela família quando tudo vai bem, mas diante das dificuldades, da pressão, diante dos problemas que toda família enfrenta, decide abandonar a sua família, decide virar as costas para os seus familiares. Pedro representa
aqueles que fazem juras de amor pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu discipulador, pelo líder do ministério, mas de repente é contrariado. De repente o pastor, o líder fala algo, numa correção, numa disciplina, num confronto, e eles começam a falar mal da sua liderança, começa a falar mal do seu líder, denegrindo a sua imagem por trás, porque foi confrontado e porque recebeu um não. Enquanto o pastor está dando oportunidade, enquanto o pastor está dando oportunidade para pregar, quem sabe, para cantar, quem sabe, para estar viajando, quem sabe, é o melhor pastor do mundo. E quando o pastor observou algo na vida dele, foi confrontar, foi corrigir, porque quem ama, corrige. Mas teve algumas pessoas que eles aprenderam um conceito de amor, que é passar sempre a mão. Um conceito de amor que é sempre, sabe, dizer sim. Quem ama, a Bíblia diz, corrige. Quem ama, corrige. Pedro representa aquelas pessoas que fazem juras de amor pela sua igreja local. Mas de repente, na visão deles, eles começaram a observar algumas coisas que eles não eram de acordo. E sabe qual foi a primeira decisão que eles tomaram? De sair da igreja. E hoje estão fora, talvez no mundo, em outra igreja. Isso aqui é forte, mas é necessário se falar. Estão em outra igreja e hoje começam a falar mal da sua igreja, da igreja que lhe estendeu a mão, da igreja que lhe ajudou. Eles começam a cuspir no prato que eles comeram. Isso é uma triste realidade, mas uma pura verdade. Então Pedro representa todas essas pessoas que quando vai tudo bem, quando as coisas estão caminhando como é para caminhar, Deus é maravilhoso, minha igreja é maravilhosa, meu discipulador, meus pais, minha esposa, meu esposo, minha família, é um projeto de Deus. Mas diante da pressão, porque é na pressão, é nas dificuldades, é nas lutas, é nas tribulações que nós vamos realmente conhecer quem é quem. É diante das provações que a nossa fé é provada. A grande pergunta é como nós estamos nos comportando diante de tudo isso, diante da pressão que surge diante de nós, que vem contra nós na maioria das vezes para nos destruir, para acabar com nossas vidas, literalmente. Literalmente. Eu pergunto para você, qual é a pressão que você tem vivido hoje? O vento estava soprando lá, você estava levantando a mão dizendo que Deus é bom o tempo todo Deus é bom. O vento estava soprando para lá, e você estava dizendo, Deus é maravilhoso. Mas quem sabe o vento está soprando contra você. Será que a tua atitude, o teu comportamento é o mesmo? Meu irmão, eu quero dizer para você, neste dia, diante da pressão, você não está só. Diante da pressão que a sua fé é provada, diante da dificuldade, diante das lutas, é no vendaval que nós vamos mostrar de fato e de verdade, não só de palavras, mas de atitudes, de comportamentos, de ações e reações, o tamanho da fé que nós temos no nosso Deus, aleluia. Estamos vivendo uma pressão chamada coronavírus. Eu sei que tem muitas pessoas em desespero, muitas já abandonaram a sua fé, muitos já abandonaram aquilo que pregavam, infelizmente, aquilo que criam, infelizmente. Estamos vivendo uma pressão chamada quarentena, onde muitas pessoas não sabem mais o que fazer, porque a rotina mudou, já está em crise, um processo talvez alguns depressivo, estão desesperados, é uma pressão. Estamos vivendo uma pressão chamada incerteza,
chamado insegurança. Estamos vivendo uma pressão nos dias atuais, que estamos guerreando, estamos lutando contra o inimigo invisível. Como tem sido, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me assistindo agora? Como tem sido a sua reação diante da pressão? Como você tem se comportado? Eu quero te dizer algumas coisas importantes neste dia. Como devemos nos comportar diante da pressão? Diante da pressão, meus amados irmãos, não podemos esquecer que Deus é conosco. Diante da pressão que você está vivendo, Deus é com você. E eu gosto muito de alguns textos que eu vou mencionar para você. O primeiro deles é Isaías 41, versículo 10, que está escrito assim: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Diante da pressão, meu querido, Deus está com você. Diante da pressão, não podemos esquecer que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Diante das lutas, diante das dificuldades, diante de tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida, não esqueça que tudo você pode naquele que te fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Que diante da pressão, não podemos esquecer que em todas as coisas somos mais que vencedores em Cristo Jesus, aleluia. Aí onde você está, você pode levantar sua mão direita, fechar o seu punho e dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Fale mais uma vez com muita fé, diga: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. É isso que você é isso que eu sou. E diante da pressão que nós enfrentamos diariamente, nós não podemos esquecer daquilo que nós somos. E nós somos aquilo que a Bíblia diz que somos. E ela diz que você e eu somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, aleluia. Que diante da pressão, não podemos esquecer que maior, diante da pressão chamado coronavírus, diante da pressão chamado quarentena, diante da pressão chamada incerteza, nós não podemos esquecer, não esqueça, que maior é aquele que está na sua vida, do que qualquer ameaça. Ele é maior e está em você, está em mim. 1 João capítulo 4, versículo 4 está escrito assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Glória a Deus. Que diante da pressão, não podemos esquecer que o nosso Deus é Deus. Ele não é homem, e aquilo que Ele nos prometeu, Ele vai cumprir. Pode passar o tempo que passar, você tem uma promessa da parte de Deus. Deus tem feito promessa para você de forma individual. Deus tem feito uma promessa para a tua família. Deus tem feito uma promessa para a realização e conquista dos teus sonhos. Deus tem feito uma promessa para o teu ministério. Deus tem feito uma promessa para a tua vida financeira, para a sua vida material. Pode passar o tempo que passar, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir, Ele vai cumprir. Números capítulo 23, versículo 19 está escrito assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Hebreus capítulo 6, versículo 18 está escrito: para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Ele não mente, Ele
não mente. Nós servimos um Deus fiel e um Deus verdadeiro. Que diante da pressão, não podemos esquecer que nós não estamos sozinhos. E que Deus jamais nos abandonará. Diante da pressão, não podemos esquecer que Deus jamais esquecerá de cada um de nós. Talvez você, diante de tanta luta que você tem enfrentado, talvez em um ato de desespero, você já disse: Deus, por que o Senhor me abandonou? Deus, por que o Senhor esqueceu de mim? Ei, eu falo com uma voz profética para você neste dia. Deus está com você, Ele jamais vai abandonar você. Ele está com você quando você sorri, Ele está com você quando você está alegre, Ele está com você quando você está triunfante, sim, mas Ele também está contigo na prova, Ele está com você na luta, porque jamais Ele vai te deixar, jamais Ele vai me deixar. Leia comigo Isaías capítulo 49, versículo 14 a 16, que está escrito assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Versículo de número 15: haverá mãe que possa esquecer de seu bebê que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos, seus muros estão sempre diante de mim. Mesmo que uma mãe, ela decida abandonar o seu filho, que isso é quase que impossível, apesar de nós vermos muito isso, mas uma mãe verdadeira, jamais ela vai abandonar o seu filho a quem ela ama. Mesmo que isso possa acontecer, diz a promessa, Deus jamais vai nos abandonar. Deus jamais vai esquecer de nós. Deus jamais, ei, você não está só nessa prova, você não está só diante dessa pressão. Deus está com você. Deus está com você. Hebreus capítulo 13, versículo 5. A parte B diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Uau! Esse é meu Deus, esse é o seu Deus, esse é um Deus fiel que promete, e nós temos que nos apegar. Diante da pressão não podemos esquecer de sempre olhar para Ele, para Jesus, porque é dele que virá o nosso socorro. Repito, diante da pressão, não podemos esquecer que nós devemos olhar para Ele, porque é dele que virá o nosso socorro, é dele que virá o nosso socorro, é dele que virá a nossa vitória. Salmo 121, versículo 1 e 2, texto bem famoso, mas acompanhe comigo. Ele diz, o salmista dizendo: elevo os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? E eu vou parafrasear, é como se uma voz penetrasse no seu íntimo dizendo: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Diante da pressão que você está vivendo hoje, que isso vai passar em nome de Jesus, não esqueça de olhar para Ele, para Jesus, é porque de lá que virá o nosso socorro. E eu quero chegar ao final dessa mensagem, lendo com você Romanos capítulo 8, versículo 31 a 35, que está escrito assim: que diremos, pois, diante dessas coisas, diante da pressão, diante das dificuldades, diante das lutas, diante das tribulações, diante desse coronavírus, diante da quarentena, diante das incertezas? O que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Versículo 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Eu quero fazer uma declaração de fé, usando a palavra. Você que me assiste agora, você pode levantar sua mão direita, e você pode dizer assim: se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Se tem mais alguém contigo aí na sala, no quarto, olha para essa pessoa e diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele é por nós, aleluia. E eu quero deixar essa palavra neste dia para a minha vida e para a sua vida, que diante das pressões que todos nós passamos diariamente, se apegue na palavra, se apegue nas promessas, se apegue com aquele que pode te socorrer diante das pressões da vida. Eu não sei qual é a pressão que você tem vivido hoje, se é a pressão na tua vida física, na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças, na tua vida material, no teu ministério. Como boca de Deus, nesse dia eu quero dizer que Deus está com você, e que Deus já conjugou o verbo da sua vitória. Eu quero convidar você a ficar sobre os seus pés agora. Fique de pé e vamos orar juntos. Deus conhece a sua estrutura, Deus conhece a sua vida, Deus conhece. Talvez você nunca pensou que viveria o que você está vivendo, uma pressão. Eu quero dizer para você que diante da pressão é o momento oportuno para vivermos tudo aquilo que a gente ensina sobre a palavra, e tudo aquilo que nós sabemos sobre a palavra. É na pressão, é nas adversidades da vida. Eu quero dizer para você que isso vai passar em nome de Jesus. Eu uso a minha voz profética em nome de Jesus, dessa pressão, dessas lutas, das dificuldades que você está vivendo hoje. Eu quero declarar vitória sobre você. Eu quero orar pela sua vida. Pai, Senhor, dezenas, centenas de pessoas estão me assistindo agora. Eu tenho certeza que o Senhor tocou de uma forma tão profunda nesses corações. Eu não sei o tamanho da pressão que eles estão vivendo hoje, mas talvez muitos, diante da pressão, talvez já abandonaram a fé, já abandonaram a sua confiança, o seu crer no Senhor. Meu Deus, mas que neste dia o Senhor visite ele, visite ela com seu poder. Meu Deus, mostrando que o Senhor é com ele, que o Senhor é com ela. Diante da pressão, o Senhor está aí para te dar vitória, meu irmão, minha irmã. E eu quero te abençoar e declarar em nome de Jesus, que Deus, mais uma vez repito, que Deus já conjugou o verbo da sua vitória, em nome de Jesus. Eu quero deixar essa palavra conosco nessa noite. Diante da pressão, mostre a fé que você tem, a confiança que você tem, a coragem, a ousadia, a intrepidez e a perseverança que você tem para enfrentar e sair vitorioso, em nome de Jesus. Mas você que nos assiste nesse momento, talvez está afastado, talvez você já abandonou sua fé, e você decide agora voltar para Jesus. Você pode fazer uma oração comigo, agora, aí onde você está, diga: Senhor Jesus, neste dia, eu decido abrir o meu coração para te receber. Perdoa todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida, e faça de mim, Senhor, a pessoa que o Senhor deseja que eu seja, em nome de Jesus. Parabéns pela sua escolha, pela sua decisão.
Aqui no nosso rodapé vai aparecer o contato dos nossos pastores de distrito, junto com o meu. Você pode entrar em contato conosco para nós ligarmos para você, para nós abençoarmos a sua vida com uma oração, em nome de Jesus. Eu quero declarar uma semana de muita vitória para você, uma semana de sucesso, uma semana de realização de sonhos e cumprimento de promessas, uma semana que portas irão abrir para você, uma semana que grandes milagres vão te alcançar, em nome de Jesus. Eu profetizo, tenho uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou.